Boa tarde, meus queridos, tudo bem com vocês? Boa tarde não, bom dia, boa noite, independentemente do horário que você estiver vendo ou revendo este vídeo. A partir de agora a gente vai dar continuidade ao que a gente estava vendo antes no ensino presencial, ok? Em relação às estéticas literárias, né? A gente vai ver agora o parnasianismo, que foi um movimento literário simultâneo, concomitante ali ao realismo e naturalismo que a gente já viu, né? E que muitos de vocês fizeram belíssimas produções lá com os mapas mentais, ok? E aí a gente vai partir daí então, tá? Só para contextualizar, a gente está ali no século XIX, né? É importante a gente se situar historicamente, ok? A gente está na segunda metade, chegando no final do século XIX, de 1870 e pouco para frente, ok? E a gente tem esse movimento muito importante que é o parnasianismo, e é importante que vocês tenham muito claro para vocês o que foi este movimento, né? O que ele pressupunha, o que ele tinha como principais ideias para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo. Porque como eu já falei para vocês em momentos anteriores, todo movimento literário, ele aparece para quebrar com algum padrão, com alguma norma ou com alguma ideia que estava muito forte antes, né? Então a gente vai ver aqui como que o parnasianismo apareceu, o que ele preconizava, o que os poetas pertencentes a este movimento, em que eles acreditavam, qual era a posição deles, a ideia deles em relação à produção artística, ok? Então, vamos lá. Parnasianismo. O nome parnasianismo está relacionado a uma montanha na Grécia chamada Parnaso, local onde, segundo a mitologia grega, moravam as musas e seu líder Apolo, o deus das artes, da poesia, da música e da beleza. É engraçado que eu não sabia que haveria essa mudança de imagens aí, isso aí foi novidade. Imagens da Grécia. Isso daí seria a ideia do Monte Parnaso, né? Esse monte existe de fato, e na mitologia grega, então, era esse local onde ficava o deus Apolo, né? Também conhecido como Febo na mitologia romana, Apolo na mitologia grega, né? Então, essa era uma montanha onde supostamente ele ficava junto com as musas, ok? As musas inspiradoras, tá? E por isso que o nome do movimento é parnasianismo. A gente vai ver já já por que, né, exatamente esse nome e a relação com Apolo e esse monte. O parnasianismo foi um movimento puramente poético do final do século XIX e representou um retorno aos valores estéticos clássicos. Quando a gente fala valores estéticos clássicos, a gente remonta justamente à Grécia Antiga, ok? Aqui muitas dessas coisas vão ser recuperadas e haverá nas poesias também algumas referências à mitologia greco-romana, ok? Aí nessa imagem aqui, né, a gente vê na pintura de Anton Rafael Mengs Apolo e as musas no Parnaso, né? Esse ao centro aí seria o Apolo. Deixa eu colocar a canetinha aqui pra gente ver. Caneta, marca-texto. Esse seria o Apolo, ok? E em volta seriam as musas dele, né? Nessa tela de 1760 aparecem Apolo, Mnemosine, a mãe das musas, sentada em um trono, e as 9 musas da música. Inicialmente, as musas eram deusas da música e formavam um excelente coral feminino que acompanhava Apolo da música, ok? Então dá pra ver que ele tá ali, né, com os louros e tá ali, peladão, né, esse Apolo, e tá ali com uma lira, ok? Um instrumento musical. Mais tarde foram ganhando outras funções e atributos, essas musas, né? Apolo era músico e encantava os deuses com sua lira e representava o ideal de beleza masculina. Foi conhecido também como Febo, o Sol. Então, esse ideal de beleza masculina, inclusive nessa obra pintado aí de forma nua, né, para exibir as formas do corpo dele. E por que é importante a gente pensar nessa concepção? Porque o parnasianismo ele vai ter muito a ver com forma. Então, o fato de o Apolo ser esse deus da música, né, da beleza, representar o ideal do padrão masculino, isso daí tem a ver com a poesia do parnasianismo, esse culto à forma, né, no caso a forma física, estrutura, isso tem a ver com o parnasianismo. Então, o que seria esse parnasianismo? Escola literária exclusiva da França e do Brasil,
né? França e Brasil, muito importante a gente pensar nisso. Mais adiante a gente vai ver que o Brasil adora tudo que vem da França, né? Todo movimento literário acaba tendo alguma inspiração entre os franceses. O parnasianismo originou-se com as antologias poéticas publicadas na França a partir de 1866 sob o título de Le Parnasse Contemporain. Seria isso, Parnaso contemporâneo, né? Esse Parnaso, Monte Parnaso, que lá na mitologia, né, tinha essa representação de ser o lugar onde o Apolo ficava junto com as musas e ele tocava música, elas cantavam e tal. Então é como se o parnasianismo fosse uma tentativa de recuperação disso e de toda a beleza que isso trazia, ok? Os parnasianos interessaram-se apenas por poesia, é importante lembrar disso, ok? Sempre que falar parnasianismo a gente vai lembrar da poesia. E foram guiados pela estética da arte pela arte. Essa expressão é chave, assim, em relação ao parnasianismo, a arte pela arte, proposta pelo precursor da escola, Théophile Gautier, na França. Okay? E no Brasil o movimento é contemporâneo ao realismo e naturalismo. Então, ao mesmo tempo em que havia os realistas naturalistas, toda aquela produção, né, de Machado de Assis, ok? Do Cortiço, lembram-se do Cortiço? Aloysio Azevedo. Então, isso daí foi mais ou menos na mesma época, ok? Que aconteceu, só que o parnasianismo foi um movimento à parte destes outros. Os poetas brasileiros do fim do século XIX e do começo do século XX adotaram a moda importada da França, né? Porque isso era um hábito, uma prática, a gente vai ver que isso vai se repetir ainda por um tempo, de os brasileiros virem aquilo que há de maior moda ou tendência em Paris, né, na França, e adotar, trazer isso para o Brasil, tá bem? Então temos aqui características da poesia parnasiana. Coloquei com bastante detalhe, gente, que é para vocês depois poderem estudar através desse material, tá bem? Arte pela arte, né? Repetindo aqui, em reação à emotividade do romantismo, os parnasianos adotaram uma postura de objetividade e impassibilidade na poesia, o que resultaria no exercício da arte pela arte, ou seja, o culto à forma com a finalidade de atingir a perfeição na métrica. Tá, muitas informações aqui. Essa reação à emotividade do romantismo, vocês se lembram que antes, né, ainda era século XIX, só que foi mais na primeira metade do século XIX, que os poetas românticos, eles tinham muito essa coisa da exaltação do sentimento, da subjetividade, né, daquela dor, daquele amor que é muito forte, enfim, o romantismo tinha toda essa intensidade relacionada às emoções. No parnasianismo, isso vai acabar, ok? Então, é uma reação a essa emotividade, a esse excesso de sentimento depositado na poesia, né? O parnasianismo vai refutar. Eles não querem uma poesia que sirva de desabafo, de uma poesia que tenha essa utilidade, né, para aquele que está produzindo, né, de você desabafar ou até mesmo de você denunciar problemas sociais, como foi o caso da terceira geração do romantismo, né, que era já uma poesia mais engajada e tal. Então, aqui não, a gente não vê esse tipo de preocupação social, emocional, não, a gente não tem. Aqui é a arte pela arte, você produzir um poema pela beleza que pode ter ali no poema, pela maravilha que você pode ver, como ele pode ser belo e precioso. A gente vai ver já já alguns exemplos disso daí, tá? Então, isso acabaria resultando em quê? No exercício da arte pela arte, ou seja, o culto à forma. Essa expressão culto à forma também é chave, ok? Porque quando a gente fala culto à forma, a gente pensa em forma física, né? E de certa forma tem a ver com o que o parnasianismo pregava, assim, a forma física lá do Apolo, né, o que ele representava de beleza, é o que o parnasiano está vendo na poesia, a beleza que pode ter na poesia, sendo que para essa poesia ser bela, ela tem que ter uma bela forma, uma bela métrica, ela tem que ter todo um padrão rítmico de rimas também específico, bem trabalhado, né? Então, para os parnasianos, a poesia bela era essa. Aqui, inclusive, daria um bom embate aí, uma boa discussão sobre o conceito do que é belo e do que não é. Porque para os parnasianos a beleza está essencialmente na forma, não necessariamente no conteúdo que o poema vai trazer. Até porque muitos dos poemas que eles escreviam, às vezes, eram só para descrever um objeto, né? O vaso grego, o vaso chinês, era mais para eles se aterem à descrição daquela imagem.
Só que a forma como eles faziam isso, né, o tipo de descrição que eles faziam, com as sílabas poéticas todas contadinhas, as rimas perfeitas, né, ricas, enfim, isso tudo aí é o que o parnasiano mais gosta, ok? Essa beleza da forma, tá bem? E a predileção por sonetos. Vocês se lembram do que são sonetos? É importante vocês saberem, porque aqui os parnasianos adoram sonetos e a gente vai sempre vai ler, vez ou outra, um soneto. Sonetos são aquelas estruturas de poesia que geralmente seguem o mesmo padrão, de 14 versos divididos em duas estrofes de 4 versos e duas de 3 versos, 2 quartetos e 2 tercetos. Essa é a forma mais comum, né? Mais adiante eu coloquei essa definição para vocês não se esquecerem, tá? Então os parnasianos gostavam muito dos sonetos. Isso não significa que eles escreviam só sonetos, mas que eles gostavam bastante disso, especialmente pela forma fixa, né? Uma forma fixa, e é desafiador para o poeta escrever algo belo, né, dentro daquela forma, né? Porque não é simples, não é você fechar os olhos e sair escrevendo assim, pronto, sair um soneto perfeito. Não, é um trabalho muito árduo, é um trabalho detalhista, ok? Os parnasianos tinham essa paciência, ok? E essa habilidade com as palavras também para fazer com que elas se encaixassem perfeitamente e fizessem sentido ainda, né? Então, o resultado dessa postura foi uma poesia excessivamente descritiva que tinha como temas assuntos históricos, fenômenos naturais ou objetos. Então essas eram as temáticas do parnasiano, do poeta parnasiano. Vez ou outra se falava de amor também, tá? A gente não vai dizer que eles não gostavam do amor ou que eles não amassem. Não, eles até poderiam fazer alguns poemas um pouquinho românticos, mas não com aquele exagero de emoções que era muito carregado lá no romantismo, ok? Então aqui 2. As emoções estão contidas. Apego ao equilíbrio clássico em contraposição ao exagero da poesia romântica. Os temas deixam de ser individuais, né, muito subjetivos e pessoais, e passam a ser universalistas. Falar sobre o amor, sobre a natureza, sobre o tempo, ou falar sobre o próprio fazer poético, né, sobre a própria poesia. Tá? E quando se falava de amor, amor sensual. A poesia amorosa do parnasianismo prezava a mulher concreta, palpável, geralmente descrita com minúcias, né? Descrita detalhadamente. Vênus, a deusa do amor na mitologia, aparecia como protótipo da figura feminina, ok? O barulho que vocês vão ouvir de buzina aqui é a moça vendendo pão caseiro. Tá, aí temos a tríade parnasiana, né? A gente fala que é a tríade porque são 3. Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac. Eles estão nessa sequência. Primeiro, Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac, tá? Coloquei entre aspas aí que ele foi considerado príncipe dos poetas, né? Ele foi adquirindo esse status porque foi uma das maiores referências do parnasianismo aqui no Brasil e ele era realmente extremamente habilidoso com as palavras ali no papel. Inclusive, gente, ele foi a pessoa que escreveu o hino à bandeira. Vocês conhecem o hino da bandeira? Salve, lindo pendão da esperança. Enfim, não sei se vocês aprenderam na escola, mas tem um hino à bandeira que foi o Olavo Bilac que compôs a letra, ok? Aí eu coloquei aqui 2 poemas pra gente analisar. Ok? Primeiro, Vaso Grego, de Alberto de Oliveira, e depois A Cavalgada, de Raimundo Correia. Coloquei aqui a observação, sonetos, para vocês não se esquecerem. É uma pequena composição poética, composta de 14 versos, geralmente 2 quartetos e 2 tercetos, com número variável de sílabas, sendo o mais frequente o decassílabo, né? Decassílabo seria quando você tem 10 sílabas poéticas ali em cada verso. Ok? Então essa é uma tendência, seria o soneto mais clássico, mas existem outras formas de soneto também, um pouco menos comuns, mas que também tem 14 versos, só que não necessariamente organizados em 4, 4, 3, 3 versos ali não, tá? Dessa forma, tá bem? Então a gente tem aqui esse poema do Alberto de Oliveira, Vaso Grego, em que é como se ele olhasse para um vaso e escrevesse uma poesia sobre aquele vaso. Ele tem vaso grego e vaso chinês, né? Um cara que gostava de vasos, enfim. Aí ele fala: esta de áureos relevos, trabalhada de divas mãos, brilhante copa,
Um dia já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo a um novo deus servia. Então a gente já vê aí algumas referências à antiguidade clássica, né, à Grécia, à mitologia grega, ok? Era o poeta de Teos que o suspendia então, e ora repleta, ora esvazada, a taça amiga aos dedos seus tinha, todas de roxas pétalas colmada. Então ele fala sobre detalhes da composição desse vaso, né, da importância que ele tinha, chama ele de taça amiga. E ele usa muitas expressões, muitas palavras, talvez pouco usadas no nosso cotidiano, né, na nossa língua, porque os parnasianos, eles cultivavam muito a língua mesmo, essa riqueza que tem na linguagem. Então, muitas vezes a gente vai ver palavras que a gente não conhece, e tudo bem vocês pesquisarem os significados, não tem problema, mas muitas vezes a gente consegue entender a partir da leitura mesmo. Depois, mas o lavor da taça admira, toca, e do ouvido aproximando-a, as bordas finas hás de lhe ouvir canora e doce. Ignota a voz, qual se da antiga lira, fosse a encantada música das cordas, qual se essa voz de Anacreonte fosse. Então aqui ele já faz referências a muitas personalidades, né? Personalidades da mitologia, vocês podem buscar aí essas informações na internet. Enfim, e o poeta parnasiano, ele quer realmente brincar com as palavras, ele quer organizá-las de um jeito que mostre a complexidade da língua. Então, você esperar que um poema parnasiano ele seja de simples leitura muito fácil, assim, aí não é desse jeito. Ele é muito bem trabalhado, né? Usam-se estratégias da linguagem, inverte uma frase e muda, enfim, isso daí é algo que os parnasianos gostavam de fazer. Depois a gente tem esse outro poema, vou falar mais rápido dele, né? A Cavalgada, que assim, a gente percebe por esses dois aí que são temas muito simples, não são temas que vão falar sobre a existência humana, sobre o vazio que é a vida, enfim, ou sobre grandes conflitos interiores, não. São temas muito simples, né? Falando de um vaso, falando da cavalgada, daquele momento ali, né? Ele tá descrevendo, ó, a lua banha a solitária estrada, silêncio, mas além confuso em brando, o som longínquo vem se aproximando do galopar de estranha cavalgada. Então ele tá dizendo que tá à noite, né? Aí ouve-se distante um galopar, né? Um barulho de cavalos de estranha cavalgada. Aí ele vai falar quem são, né? São fidalgos que voltam da caçada, vêm alegres, vêm rindo, cantando, e as trompas a soar vão agitando o remanso da noite embalsamada, né? Então eles estão felizes, esses fidalgos, essas pessoas que estão ali cavalgando. E o bosque estala, move-se, estremece, da cavalgada o estrépito que aumenta, perde-se após no centro da montanha. Então aos poucos você vai deixando de ouvir aquele barulho, aquelas pessoas falando, aquele barulho do galope. E o silêncio outra vez soturno desce, e límpida sem mácula a alva senta, a lua a estrada solitária banha. Né? Então só nessa última frase aí, a lua a estrada solitária banha, ele poderia ter dito a lua banha a estrada solitária, né? Por quê? Porque o verbo banhar, quem tá banhando é a lua, enfim. Mas ele coloca o banha ao final, né? Ele desloca esse verbo que a gente, né, em tese, sempre que fala, sempre que se comunica, deixa o verbo perto do sujeito, né? A lua banha a estrada solitária, parece mais óbvio pra gente. Só que o poeta, ele quer usar os recursos da linguagem, né? Isso é completamente gramatical. Você pode inverter a ordem da sintaxe, né? Desde que o sentido se preserve e que para nós, ouvintes, falantes da língua, a gente compreenda. Enfim. Aí ele desloca isso daí, por quê? Porque isso vai favorecer ali também o esquema de rimas, né? Banha rima com... É o último verso desse terceto, e ele banha, rima com montanha, alvacenta, rima com aumenta, desce, rima com estremece. Então é tudo calculado, tudo milimetricamente calculado. E se vocês tiverem a paciência de contar as sílabas poéticas desses poemas aí, vocês vão ver que elas são perfeitas, assim, que obedecem a um padrão de rimas, de ritmo,
de métrica, tudo perfeitinho, tá bem? E a gente vai ver isso agora no próximo poema. Mentira, é no outro. Nesse daqui. Depois eu volto naquele lá. Profissão de fé. Deixa eu ver que horas são. Profissão de fé. Esse poema do Olavo Bilac, Príncipe dos Poetas, né? A gente tem esse poema que é enorme, eu peguei aqui alguns trechos dele, tá? Algumas estrofes para vocês. E aí ele fala: invejo o ourives quando escrevo. O que seria o ourives? Seria aquela pessoa que trabalha com ouro, né? Lapidando o olho, fazendo joia, ouro, fazendo joias, enfim. Invejo esse ourives quando escrevo. Imito o amor com que ele, em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Então, ele tá se comparando, né? Comparando o trabalho do poeta ao trabalho do ourives. Da mesma forma que o ourives está ali lapidando uma flor, né? Pegando um pedaço de pedra, uma matéria-prima ali e transformando aquilo, dando uma forma àquilo para virar uma joia. O ourives, o poeta, quando escreve, ele também está fazendo um trabalho detalhista, né? Só que com as palavras. Aí ele diz assim: por isso corre por servir-me sobre o papel a pena como em prata filme corre o cinzel, né? Então aí ele está falando sobre o ato de escrever. Torce, aprimora, alteia, lima, frase, e enfim no verso o outro engasta a rima como um rubim. Quero que a estrofe cristalina dobrada ao jeito do ourives saia da oficina sem um defeito. Então, do mesmo jeito que o ourives tem aquele trabalho detalhado com a pedra, é como se o poeta pegasse também assim um monte de palavras e fosse fazendo um trabalho bem detalhista, bem minucioso, para que as palavras fiquem numa combinação perfeita, numa forma perfeita, especialmente dentro de um poema, né? Então é isso daí que esse poeta parnasiano prima, ele quer fazer algo que seja próximo da perfeição, tá? Porque o escrever tanta perícia requer que ofício tal nem a notícia de outro qualquer, né? Então aí ele faz essa comparação dos ofícios, né? Que escrever é um ofício, um trabalho, né? Semelhante ao de um ourives. Aí aqui eu coloquei uma análise deste poema, porque em algum momento do nosso trimestre vocês vão ter que fazer uma análise de poema para mim também, tá? Neste poema, Olavo Bilac expõe os princípios do parnasianismo a partir da comparação entre o poeta e o ourives. Assim como o artesão da joia, o poeta deve fazer seu poema numa verdadeira oficina da palavra. Então o ourives tem ali a oficina dele, a joalheria dele, e o poeta tem a oficina dele também, só que para trabalhar a partir da palavra. O autor evidencia a importância da escolha precisa das palavras, do cuidado com a frase, pois o poema é um objeto precioso semelhante a uma joia, ok? Então isso daí é uma breve análise deste conteúdo, né? Eu já estou fazendo essa leitura aqui com vocês, mas é importante depois que vocês saibam ler um poema e escrever sobre o que aquele poema está dizendo, né? A partir da leitura pessoal de vocês. Aí eu peguei esse mesmo poema e fiz uma análise da forma dele, né? Já que no parnasianismo preza-se muito pela forma, pela estrutura do poema, é importante que a gente olhe para esse poema e perceba os padrões que o poeta seguiu. Então aqui eu fiz uma escansão. O nome disso é escansão, tá, gente? Quando você pega um poema e vai analisar a métrica dele, dividir em sílabas poéticas, a gente diz que isso é escansão. É excandir um poema. Então a gente tem aqui, ó, invejo ourives quando escrevo. Tem 8 sílabas poéticas, porque invejo ourives quando escrevo, né? Por quê? Aqui eu acabei não marcando, depois eu vou marcar antes de postar pra vocês. Porque quando a gente tem sílabas que são fracas, né? Assim, invejo. No caso do invejo, a sílaba forte é o vé, né? Então não é o jô. Então a gente vai juntar esse jô com ourives. Invejo ourives. É como se na hora que a gente pronunciasse tudo junto. A gente fala mais rápido. Então isso conta como uma sílaba só, tá? Ourives quando escrevo. Quando escrevo.
Mesma coisa. Um aviso, vocês não precisam saber dividir em sílabas poéticas, eu não vou cobrar isso de vocês, tá bem? Não se preocupem com isso. É só pra mostrar mesmo o padrão aqui pra vocês. Imitoamor. Por que que aqui eu não cortei a última sílaba? Reparem que aqui eu cortei, aqui eu cortei, aqui eu cortei, aqui também. Por que que nos outros eu não cortei? Porque o que a gente faz? Quando a gente vai contar as sílabas poéticas, a gente conta até a última sílaba forte, a última sílaba tônica, tá? Então, escrevo, você conta até o cre. Amor, a sílaba forte é o mor, então você vai contar até o mor. Relevo, você vai contar até o lê. Flor, monossílabo, né? Você vai contar até o flor mesmo, tá bem? Então, gente, se vocês tiverem a paciência também de contar, vocês vão observar que todas as sílabas poéticas, elas são assim, neste poema Profissão de Fé, né? 8, 4, 8, 4, 8, 4, sempre assim, ok? E ele é todo organizado em quartetos, tá? Ou seja, estrofes de 4 versos, tá? O poema inteiro. Ah, professor, isso é fácil de fazer? Isso não é fácil de fazer, gente. Primeiro você tem que ter aquela ideia e aí depois você vai ter que ir lapidando, você vai ter que ir manejando as palavras para que elas se encaixem na sua proposta, naquilo que você está querendo fazer. Então, analisando a forma do poema. Todo poema é composto por quartetos, né, estrofes de 4 versos, formados por versos alternados entre 8, 4 sílabas poéticas, também com rimas alternadas. Os poetas parnasianos supervalorizavam padrões estéticos rigorosos, tal qual este, conforme se observa. Este é um claro exemplo do culto à forma, a tentativa de atingir perfeição na métrica, ok? Então, aqui o padrão é 8-4, 8-4, ok? E sempre em quartetos, neste poema Profissão de Fé. No entanto, em outros poemas pode haver outros padrões, né? Como a gente ia ver aqui. 2 poemas do Olavo Bilac. Bonito, muito bonitos, inclusive. Tá? Esse daqui, Via Láctea, tem um comecinho muito bom. Esses aqui, no caso, são sonetos. Tá? Depois eu vou até ajeitar aqui, porque não saiu certinho, né? Mas enfim. Ele fala, ora, direis ouvir estrelas, certo, perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes desperto e abro as janelas, pálido de espanto. Aqui ele tá falando sobre ouvir estrelas. Não vou ler esse poema com vocês, mas se vocês quiserem podem ler depois, que é muito bonito, tá? E depois esse aqui, Língua Portuguesa, que ele faz um poema em homenagem à própria língua, né? Pra vocês verem como eles eram muito obsessivos com a linguagem, com o uso criativo da linguagem, sábio e criativo da linguagem, né? Pra você manipular as palavras. Última flor do laço, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tronho silvo da procela e o arrolo da saudade da ternura. Amo teu viço agreste, o teu aroma de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te ao rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi, meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Então, em um outro momento, a gente vai analisar com mais detalhe isso daí. Agora, eu me despeço de vocês, ok, gente? E na nossa próxima videoaula, a gente vai ver sobre o simbolismo, tá bem? Beijos!